Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos ler o capítulo 26, já começando o finalzinho do livro. Terminando, né? Começando não, terminando o finalzinho do livro. Então, hoje nós vamos fazer a leitura do livro, do capítulo 26. Vamos orar para começarmos a leitura. Pai querido, Pai amado, graças te dou pelo dia de hoje, um dia único, um dia que o Senhor preparou para mim e para os meus irmãos. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada por acordarmos bem, podermos abrir os olhos, andar, falar, nos movimentar. E muito mais que agradecer, Pai, louvar a Ti por nossas vidas, porque temos um lar para morar, temos uma casa, temos um cobertor, uma cama quentinha. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Suas misericórdias nos alcançam, as Suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. Pai, agora eu peço que o Senhor abra as nossas mentes para receber a leitura da Tua palavra. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que tudo que aqui for dito, Pai, seja orientado, seja dirigido pelo Teu Santo Espírito, Pai. É isso que eu te peço, nos dê discernimento e sabedoria a tudo que formos falar, a tudo que eu for falar e a tudo que eu for ler aqui. Enche esse ambiente com o Teu Santo Espírito, Pai amado. Enche a minha vida e a vida dos meus irmãos. Nos capacita, Senhor. Fala conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Capítulo 26, verso 1. Assim diz o Senhor. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: Você está autorizado a falar em sua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Então, Paulo, ele vai lá no capítulo 25, no finalzinho do capítulo 25, Festo, ele queria que Paulo falasse em sua defesa para que ele escrevesse, né? Que ele tinha que escrever alguma coisa na carta para onde Paulo iria, que era para Roma. Aqui ele fala, ó, no versículo 27 de ontem, no capítulo 25, ele diz assim, ó, no capítulo 26, eu vou ler desde do versículo 26 de ontem, no entanto, para a gente entender o contexto. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Então, Festo, ele não tinha nada de concreto para escrever para o imperador. Por isso, eu trouxe a presença dos senhores e especialmente a sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações existentes contra eles. Então, é isso que Festo está tentando arguir Paulo para que ele tenha subterfúgios, ele tenha coisas concretas para colocar nessa carta ao imperador. E aí ele pede para Paulo se defender, né? Autoriza Paulo a falar em sua defesa. E Paulo, parecendo que está defendendo a si próprio, na realidade, ele vai testemunhar de Jesus. Olha que interessante. Olha isso. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso,
Peço que o Senhor me ouça com paciência. Notem, gente, que Paulo, ele fala com respeito, ele honra ao rei Agripa, ele vai testemunhar sobre Deus, mas ele fala com sabedoria, ele se dirige com sabedoria ao rei, com honra, com respeito. E isso a gente precisa trazer para a nossa vida, antes de testemunhar de Jesus para qualquer irmão, para qualquer pessoa. A gente precisa respeitar o outro, falar com amor. A gente não tem que enfiar a goela abaixo do outro que a gente acha. Até porque Jesus não está pedindo que a gente dê a nossa opinião. Jesus está pedindo que a gente testemunhe dele, do amor, da ressurreição, do plano da salvação. Então a gente precisa chegar às pessoas com honra e respeito. Continuando. Verso 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Então, ele está enfatizando novamente que ele é fariseu. E agora, estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite. Porque se julga incrível vocês que Deus ressuscite os mortos. Então, Paulo aqui no verso 6, ele diz assim: agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. E qual era essa promessa feita por Deus? Jesus, o Messias. E Paulo aqui no verso 8 fala mais uma vez da ressurreição, ó, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Então, mais uma vez, Paulo fala sobre a ressurreição. Verso 9. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, exercerei muitos dos santos na prisão. Encerrei, ele matou muitos dos santos na prisão. E quando eu condenava a morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até as cidades estrangeiras. Então, Paulo aqui está testemunhando do que aconteceu na vida dele, do que ele fazia com os cristãos, do que ele fazia com o povo. E aí Paulo fala do seu testemunho. Ele era cego e agora ele vê. É isso que ele está falando para o rei. Ele fala, né? Ele começa a contar a trajetória dele, de como ele era antes de conhecer o Senhor. Ele diz que era cego e que agora ele via. E eu entendo, gente, que nós fomos chamados para testemunhar de Jesus, como eu falei ainda há pouco, e não advogar para ele, né? Porque a gente não tem que defender Jesus. O nosso papel é levar a palavra, é falar dele, é levar as boas novas, é testemunhar, falar da nossa conversão, porque é importante que as pessoas saibam. O resto é o Espírito Santo, convencer
não é conosco, é com o Espírito Santo. Então é isso que nós precisamos entender. E precisamos testemunhar, como Paulo fez, as nossas experiências com Deus. Isso é muito importante para aqueles que estão começando na fé. É uma injeção de ânimo, sabe? A gente testemunhar das nossas experiências com Deus. Verso 12. Com isso em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo, todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunho, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos dele e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia, né? Que testemunho. Então, Paulo ali está testemunhando do seu encontro com Jesus. E aqui Jesus, ele manda, ele é enviado, né, para esses lugares, ele recebe um envio vocacional, porque aqui Jesus diz para ele, ó, vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas, para a luz do poder de Satanás, para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. É tremendo isso, né? Jesus tem uma experiência, Paulo tem uma experiência com Jesus, e Jesus ainda vocaciona Paulo, dá um propósito a Paulo para que ele prossiga na caminhada dele, agora como filho Deus. É assim, como se, vou dar um exemplo, é como se nós somos soldados e vamos invadir um povoado. E lá naquele povoado tem um rei, tá? Então a gente vai para matar esse povo. Mas quem é que vai na nossa frente? Quem é que fala conosco? É o rei. Esse rei, ele tira a gente dessa direção de matar o povo e leva ele para o seu reinado. Então é o que Jesus, não sei se eu me fiz explicar muito bem, mas é o que Jesus faz com Paulo, entendeu? Paulo matava, Paulo perseguia, Paulo zombava, Paulo batia, perseguia demais os cristãos, e Jesus resolveu mudar a história de Paulo e deu a ele, enviou ele com um propósito para esses lugares, para falar do Senhor, não mais para matar e para perseguir. Agora é ele que está sendo perseguido e ele está contando essa história para o rei. Verso 19. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Precisamos, gente, estar obedientes à visão celestial. Deixa eu explicar. Deixa eu fazer uma pergunta que eu faço
para mim também. Você está está sendo obediente à sua visão celestial, porque salvação não é, não para, a nossa salvação não para nos perdão dos pecados, a nossa salvação não para na, na nossa adoção, a nossa salvação não para não para e não para o que enquanto o Espírito Santo habita em você. Não é isso que nos salva. A nossa salvação, a Bíblia diz que nós fomos salvos para cumprir o propósito. A Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas novas. Então, a gente precisa ter clareza de qual é o nosso propósito. A gente precisa ter clareza para que Deus está nos chamando. Para que Deus está nos chamando? Para que Deus me salvou? Ele tem um propósito na nossa vida. Então, a gente precisa buscar em Deus sobre o nosso propósito. E isso é ser obediente à visão celestial. Porque lembra que Paulo viu que estava sendo... Ele teve várias visões. Nós vamos ver aqui sobre a respeito do navio que vai ser naufragado. Ele vai ter essa visão e a gente vai ver o que vai acontecer. É muito interessante. Mas a gente precisa saber se a gente está sendo obediente à nossa visão celestial. Porque nós fomos salvos por Deus, nós fomos adotados, escolhidos por Ele para cumprir um propósito, para cumprir o propósito em nossa vida. Essa é a nossa função aqui no reino, aqui na terra, aqui nesse mundo. Enquanto Ele não volta, cumprir o propósito que Ele nos dá. E para isso a gente precisa descobrir qual é o nosso propósito, saber em Deus o que Ele quer da nossa vida, qual é a verdadeira intenção do nosso coração, o que a gente quer realmente, o que o nosso coração quer em fazer. Porque Jesus diz, né? Nós fomos salvos para as boas obras, então nós precisamos saber direcionar qual é o nosso propósito. Vamos lá, verso 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e os gentios. Então, essa é a pregação de Paulo. Paulo está pregando, testemunhando da vida dele para as pessoas, para o rei, está falando do encontro dele com Deus e está dizendo que Jesus, ele é o primogênito na ressurreição. Ele é o primogênito, é o primeiro na ressurreição. E assim como ele venceu a morte, nós também venceremos. É isso que Paulo está dizendo aqui, no verso 23, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz do seu próprio povo e os gentios. Então ele aqui está dizendo, olha, o primeiro
a ressuscitar foi o Jesus, o primogênito. Assim como ele ressuscitou, vocês também ressuscitarão. Nós também ressuscitaremos. E no verso 24 continua assim: quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, gritando: Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco você me convence a me tornar cristão. Olha isso, gente. Por pouco Paulo convenceu o rei a ele se tornar cristão. É o que o rei Agripa diz a Paulo. Ao mesmo tempo que Paulo está se defendendo das acusações, Paulo está testemunhando e evangelizando. Olha que tremendo. Quer dizer, todas as oportunidades que Paulo tem, Paulo abraça para testemunhar e para levar a palavra. Verso 29. Aí ele diz, né? Paulo responde: Peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. Então, o desejo de Paulo é para que o mundo inteiro se convertesse, o mundo inteiro conhecesse o amor de Deus, conhecesse a ressurreição. Então, verso 30. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então, Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Gente, aí nessa última frase, este homem podia ser solto se não tivesse apelado para César, quando Agripa disse a Festo, né, que se ele não tivesse dito que queria chegar até César, ele poderia ter sido solto ali. Mas, gente, o propósito de Deus era que Paulo fosse a Roma. Então, nada acontece por acaso. Paulo queria estar no meio da vontade de Deus. Paulo ele estava no centro da vontade de Deus. E o propósito de Deus era levá-lo até Roma. Era que ele convertesse e falasse de Jesus, da ressurreição a mais e mais povos. Porque quanto mais ele viajava, ele ia ao navio, ele tinha oportunidade de falar do Senhor. Então, não foi à toa que Paulo optou por ir até Roma e e apelar para César, né? Então, para tudo, Deus tem um propósito. E a gente tem que pensar desse jeito. Às vezes a gente acha, porque aconteceu uma coisa ruim, porque a gente fala assim, aconteceu alguma coisa ruim ali com o irmão, né? Mas alguma coisa ele fez. A gente tem que parar com isso. Aconteceu porque está nos planos de Deus. Seja bom ou seja ruim, está nos planos de Deus. E precisamos aprender a descansar em Deus e a glorificar o seu nome, sendo nas nossas glórias ou sendo nas nossas
nas nossas decepções, nas nossas frustrações, nos nossos processos, nas nossas dificuldades. Deus não dá problema nenhum a gente sem que a gente precise. Às vezes, a gente custa ouvir a voz do Senhor, a ouvir uma resposta do Senhor, não porque Ele não quer nos responder. Ele muitas das vezes está em silêncio, trabalhando em nós, porque nós não estamos preparados para receber a bênção. Então, Ele primeiro nos molda, nos prepara, vai nos moldando do jeito que Ele saiba que a gente vai receber essa bênção e vai saber usá-la da melhor forma possível. E é isso que Jesus faz com Paulo. Ele dá a Paulo um propósito. Paulo tem um propósito na vida dele. E ele dá, né? Porque aqui ele dá um caminho para que Paulo siga. E Paulo obedece. Paulo, em momento nenhum, foge da direção de Deus. Em momento nenhum, ele sai do centro da vontade de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos obedecer. Muitas das vezes Deus fala conosco através de um pensamento, através de alguma coisa que vem ao teu coração. Vamos meditar mais na palavra, vamos ler Salmos. Salmos é um livro que nos dá ferramentas para que a gente acesse o propósito de Deus conosco. O livro de Salmos nos ajuda a entender a nossa identidade, o propósito das nossas vidas. O livro de Salmos nos ensina sobre família. Precisamos, gente, confessar e orar a palavra através dos salmos. E eu garanto a vocês, é glorioso quando a gente confessa e ora a palavra. É um treinamento e é tremendo, é maravilhoso. Então eu aconselho e eu oriento vocês a confessarem e orarem a palavra, lendo os salmos. E vocês vão entender o que eu estou dizendo. Fale do seu jeito, leia o salmo e vá trazendo para a primeira pessoa tudo que está falando no salmo. Vai profetizando, vai declarando tudo que está ali para a tua vida. Entende? Então é isso que nós precisamos fazer. Amém, irmãos? Então terminamos o capítulo 26. Amanhã estaremos lendo o capítulo 27. E em nome de Jesus, essa semana a gente termina o livro de Atos e vamos começar Romanos, esse livro abençoado também. Tá bom, gente? Então, vamos orar para terminar essa live. Eu agradeço a você que está aqui online, que está ao vivo comigo. E eu peço que você que não se inscreveu lá no meu canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mantenha esse conteúdo no ar. Porque eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. E precisamos levar a palavra para mais pessoas, amém? Precisamos obedecer ao Senhor, né? Falar do amor dele a todas as nações. Que bom, que maravilha. Glorifiquem ao Senhor. Glorifiquem ao Senhor, dando lá a sua contribuição para que o canal continue no ar, amém? Vamos orar para terminar a live. Pai, gratidão. Gratidão porque mais uma leitura abençoada, mais um estudo em que a gente aprende de como é valioso, de como é importante honrarmos as pessoas, respeitarmos as pessoas. Que precisamos levar a tua palavra e não entrar como advogados teus, defendendo algo. Não é isso, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para que tivéssemos
ousadia, tivéssemos coragem para falar do teu amor, para falar do teu evangelho, para testemunhar da ressurreição. Nos ajuda, Pai, coloca pessoas no nosso caminho para que possamos testemunhar, para que possamos falar do nosso encontro contigo, porque é uma forma das pessoas ouvirem e descobrirem o quão maravilhoso é estar na tua presença e é deixar que o Senhor nos encontre, porque não somos nós que te buscamos, que te procuramos, é o Senhor que nos procura. Então precisamos que deixar a porta aberta para que o Senhor entre. Pai, abra os corações daqueles que ainda não te conhecem. Senhor, que eles permitam que o Senhor invada as suas vidas, como o Senhor invadiu a minha e invadiu a de muitos irmãos. Obrigada, Senhor, por esse estudo. Obrigada, Senhor, porque quando eu leio o testemunho de Paulo, isso me dá um ânimo, isso me dá uma vontade de falar mais e mais do teu amor para as pessoas, de contar do meu testemunho, do meu encontro contigo, do que o Senhor fez na minha vida. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse estudo. Abençoa meus irmãos, abençoa as suas famílias, dê a provisão necessária a cada um, provisão espiritual, provisão material, dê, Senhor, para que cada um seja preenchido desse vazio pelo Senhor. Cada um, Senhor, preenche o vazio de cada um, porque não existe outra forma de estarmos cheios de plenitude, a não ser através do Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Peço que o Senhor cuide do nosso dia, cuide do nosso restante de tarde, que nós possamos, Pai, colocar em prática tudo aqui que aprendemos. Eu oro em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos. Fiquem com Deus.